falando, Tosa, de o Pelaipe, né? Porra, tô brincando, viúva do Pelaipe e tal. Não é nem a questão de ser o Pelaipe. E o Pelaipe, aparentemente, é um bom profissional. Eu não tô querendo nem questioná-lo. Mas não é uma questão de ser o Pelaipe. É uma questão de haver uma ordem direcionada por uma empresa que fatura 1,3 bilhão de reais por ano com os seus principais funcionários. Ou alguém acha que CEO de banco, CFO de banco não toma enrabada, como diríamos aqui? Não toma cravada em reunião de conselho administrativo? Não, alguém acha que caras que ganham salário de 1 milhão de reais por mês não recebem cobrança profissional no seu ambiente de trabalho? E eu não estou falando da cobrança pelo cliente, que no caso é a cobrança pela torcida no futebol. Eu estou falando de cobrança pelos chefes. A figura do chefe sempre está presente. Sempre está presente. Seja o acionista que comprou milhões de reais em ação daquela empresa, seja o conselho, seja o cara que lidera o conselho ante os outros conselheiros ou ante os outros vice-presidentes. Então, cara, esses caras ganham salários de grandes executivos. Eles ganham salário desse nível de cobrança e é muito claro para mim que existe uma permissividade com a não aderência nos trabalhos iniciais. O trabalho do Vitor Pereira foi ruim, ele foi péssimo, gente. Ele foi péssimo. O meu ponto aqui sempre foi pela possibilidade para que o trabalho fosse feito. E as condições inadequadas e inábeis, eu acho que a escolha do técnico é sim um problema, não porque eu acho que o elenco não combine com as ideias do Vitor Pereira, ou que o elenco não pode fazer jogo de posição, eu acho isso uma besteira, tá? Inclusive, as pessoas da área com quem eu converso, gente que trabalha no futebol, o Fabrício Kika, inclusive, teve um contato recentemente com um cara que é consultor, que monta treino para treinadores, e esse cara falou sobre isso e disse que isso não existe também, que qualquer jogador, especialmente os caras do Flamengo, são totalmente possíveis. O Rogério Ceni implantou jogo de posição no Flamengo e foi campeão brasileiro. Então, cara, isso é uma besteira, tá? De que isso não pode acontecer. E assim, o meu ponto é, a inabilidade, ela foi desde a escolha do nome, cara. Tinha um cara saindo do segundo maior clube do país, contando uma mentira ou uma meia-verdade. Eu vou trazer esse cara, eu vou atrair contra mim toda a antipatia. Essa diretoria é mestre em atrair antipatia para o clube, cara. O prejuízo que eles trazem para a imagem do Flamengo é um negócio bizarro, cara. Assim, eles não pensam, e complementando até a tua fala, pô, parece decisão de bar, pegou o telefone e ligou, será que o Vitor Pereira vem? O que mais me aborrece não é nem o fato de eles não se importarem com a questão tática da escolha. Né? Eu vou trazer um cara com sinergia com a outra escolha, ppp, papapá. O que mais me incomoda é esses caras, dentro da preparação profissional que eles dizem que tem, dos pica de gestão e tudo mais, esses caras não terem a preocupação com a imagem da instituição e não terem a preocupação com falar com a assessoria de imprensa. Eu não estou falando da assessoria de imprensa, enfim, eu estou falando de assessoria de imprensa profissional. Fala, meu irmão, se eu trouxer esse cara aqui, olha, se tu trouxer esse cara, vai ter uma grande pressão da imprensa de São Paulo, que vai gerar um clima perturbador. E isso tudo é previsível, Tosa. Tu trabalha com comunicação, sabe disso melhor do que eu. Lógico que tu não tá ali exatamente, mas tu tá no meio. Porra, isso é óbvio, pô. Quando uma empresa desse tamanho toma uma decisão no principal cargo dela, ela precisa analisar todos os impactos. E o ambiente formado, seja pelo nível de competição, seja pela tática, seja pelas férias, ou seja pelo ambiente formado perante a imagem no mercado, ele foi ruim desde do dia 1, porra. Podia dar certo? Podia dar certo, porque o Vitor Pereira é um bom treinador, apesar de metade do chat não querer ouvir isso. Poderia dar certo porque o elenco é muito bom, apesar de metade do chat estar puto com o elenco, e eu entendo. A questão é que quando você toma uma decisão com estudo, seja ele o estudo tático, seja ele o estudo sobre a parte anímica da decisão, seja ele o estudo sobre o impacto em termos de assessoria de imprensa, de como essa decisão vai trazer para a imagem da tua instituição, tudo isso, se você faz especialmente tudo isso somado, você consegue
ser mais assertivo na tomada de decisão. E não ser essa porra de tentativa e erro. O ponto é que, cara, e aí, o que mais me irritou ao longo desse processo é o quê? Você defensor do Vitor, você passou pano pro Vitor Pereira. Quem me acompanha de verdade, tá lá no YouTube vendo todos os meus vídeos, sabe que todos os jogos eu apontava defeitos do time, do trabalho, de decisões e etc. O que mais me aborreceu ao longo do período foi críticas incondicionais, porque não queriam que o Dorival fosse trocado. Meu irmão, procura a opinião minha lá atrás e vê se eu queria que o Dorival saísse. Eu sabia que o Flamengo seria isso, que essa seria a condução de um outro trabalho. Então, por saber disso, eu estava ok com o trabalho do Dorival. Vamos seguir, vamos ganhar como der. Ninguém tem projeto esportivo, vamos ganhar como der. Tá tudo bem. Eu fui a favor do trabalho do Dorival. Aí, só que não é porque o Flamengo contrata outro técnico, que não é o técnico que eu gosto, que eu vou ficar desde o dia zero minando tudo e reclamando de tudo e ajudando, contribuindo para o ambiente desfavorável, porque eu sei que eu posso contribuir, porque o clube para o qual eu torço é uma zona e permite que a opinião da torcida faça praticamente a gestão do clube. Então, assim, o que eu queria dizer para vocês, tudo isso posto e concluído do jeito que está, é óbvio que a troca era inevitável. É óbvio que o Flamengo precisava demitir o Vitor Pereira depois da atuação e da desmobilização que aconteceu no final. Né? E essa desmobilização não é porque entregaram o jogo, é porque o ambiente era muito fácil para ser desmobilizado. Aproveitando a tua fala, até desculpa, eu vi hoje o Seleção falando sobre isso e falando sobre os erros do Vitor Pereira. Um deles foi por conta do X9, ele começou a não dar o time que ia jogar, nem no treino. Ele treinava lá, e aí ele chegava e falava assim, ó, quem vai jogar hoje é tal, tal e tal, uma hora antes de saírem, ou na hora que eles estavam saindo, alguma coisa nesse sentido. E que isso, de certo modo, estava incomodando, porque o jogador não sabia se ia jogar, né? Isso é muito doido. Apesar de ser comum na Europa, no Brasil não é muito comum, né? E aí isso foi um dos problemas. Parece que um problema também com um dos auxiliares, parece que os auxiliares estava sendo Agora, bem... não tem respaldo técnico para isso, sabe, Tosa? Não tem respaldo técnico para ser um problema o fato dele não dar o time para os jogadores na véspera. Os métodos de treinamento mais modernos hoje treinam todos os jogadores igual. Pois é, mas a questão toda não teve praticamente treino, né? O treino foi muito diminuto, né? Sempre foi preparando para jogo. Então, assim, você vai preparar para jogo e a grande maioria dos jogadores, poucos, né? Não, a maioria talvez tenha até jogado na Europa, mas poucos não. Isso não é muito comum no Brasil. Então, não sei também se no final das contas isso também não estava atrapalhando um pouco, né? Talvez. De certo modo... Assim, fala. Tinha... Tosa, o meu ponto é que uma semana atrás a gente veio para cá para dizer que Animado, né? o trabalho estava mostrando... Caramba, porra, de repente... O trabalho estava mostrando evolução. Sim. Aí o time foi para jogar contra o Alcas e fez um primeiro tempo bom. No segundo tempo aconteceu o que sempre acontece em altitude e o time tomou uma virada, né, vergonhosa, depois de ter 8 chances de gol ali na frente, de dar o último passe certo e errar por conta da altitude, impacto na coisa da bola, e em seguida o trabalho é desmobilizado. Então, cara, assim, o que acontece, Tosa, entre um time que está evoluindo e um time que se desmobiliza a ponto de ser insustentável a continuidade de um técnico? Porque eu próprio, no meu clube de membros lá, falei na hora do intervalo que o Vitor Pereira estava demitido e que precisava ser demitido. Assim, então, cara, é revoltante porque tudo isso é oriundo de um ambiente de falta de cobrança, de um ambiente de falta de ordem. Eu não estou falando de ordem no sentido militaresco da palavra, mas é que toda empresa tem o regimento, tem as suas regras de ouro, tem 300 milhões de nomes modernoides aí atualmente, pô. Uma empresa como o Flamengo não ter nos seus principais colaboradores, porque deve ter para o faxineiro. Ou o faxineiro não tem um código de conduta, um código de... Eu acho que não é nem isso, eu acho, cara. Eu acho que lá tem uma outra questão. Eu acho que o departamento de futebol, ele é zoado mesmo, cara. Entendeu? Você não tem... Quem é o diretor de futebol? Exato, você não tem a figura do Pelaipe, seja ele quem Spindle, for, né? Não, tô lhe falando do Pelaipe. O Spindle, eu conheço. Conheço o Bruno, conheço.
baita negociante, cara bizarro. Tem inclusive histórias da negociação com o Arrascaeta, que é muito bacana, que eu prefiro não falar, porque eu sei, mas é das internas, mas de repente se a gente entrevistar ele ou alguém falar com ele, seria legal ele contar, que é bem bacana, inclusive. Ele é um Mas executivo, assim, né, mas cara? é um cara que é executivo de negócio, cara. Não é um cara que, pô, não é um cara que vai estar no CT direto, olhando as coisas, o profissional que recebe para isso. Então, o diretor de futebol, sabe? Então, assim, o futebol fica muito solto. E aí fica solto do tipo que, cara, precisa de um. Pô, se não é um técnico, por exemplo, como Jesus, e aí eu vou voltar a falar de Jesus, porque aí é o Jesus, quando ele chega, ele tranca o futebol para ele. E aí eu falo isso toda hora, assim. Isso foi falado por gente lá de dentro, que ele chegava 6 e pouca da manhã, 7 horas da manhã, ia lá falar com o cara que corta a grama. Eu quero a grama, corta mais 1 milímetro. Nesse nível. Então o cara se preocupava com tudo. Então, no final das contas, ele era o técnico, era o gestor também. Apesar do Pelaip, eu acho que o Pelaip tem a sua, como é que eu vou dizer? A sua parcela de culpa no sucesso também. Mas o Jesus tinha muito disso, cara. De ele, assim, não quero ninguém aqui que não é do futebol, não é da minha equipe. Tanto que tinha para você ter uma ideia, tinha reuniões de decisão que não tinha ninguém no Flamengo. Era só a equipe dele, por exemplo. Bizarro, né? Mas era só a equipe dele. Então, assim, eu entendo que assim, o departamento de futebol do Flamengo é meio que uma feirona, sacou? Tipo uma feira. As decisões são tomadas como? O conselheiro toma a decisão? É isso que toma? Não, pô, assim, pelo que eu tô vendo, parece que é o presidente que toma. Então, assim, o que falava lá do Eduardo lá atrás, que o Eduardo se metia pra caramba, vocês vão lembrar, acontece igual. Né? Então, assim, tá errado, tá Que também certo? não foi modelo, porque ele acumulou a diretoria de futebol para ele também, Talvez né? coisa, não, porque isso é estatutário, precisa ter, ninguém queria pegar, isso foi uma outra história. Mas o que eu tô dizendo, assim, é bagunçado, cara. É bagunçado. Era tentativa e erro tudo. Inclusive, o Hans tá lembrando aqui, e é verdade. O Jesus foi tentativa e erro também. O Jesus não vinha para ver o Flamengo, ele vinha para ver o Atlético Mineiro, o Vasco que trouxe, se eu não me engano, inclusive, entrou em contato com ele. Ele veio para ver o Atlético, viu o Flamengo e os caras, pô, o Jesus tá de. E o Jesus aí, vamos conversar com ele. Entendeu? Foi meio isso, porque não era também. Então, assim, é tudo muito assim, baseado no nada, baseado no, pô, o Ceni, pô, quando contratou o Ceni, demitiu o Domenech, né? Falei assim, pô, quem vai contratar? Pô, quem é o melhor? Pô, o Ceni, né? Vamos falar com o Ceni. Pô, entendeu? Baseado em que é nada. Porque é o técnico mais promissor do Brasil. Pô, entendeu? Assim, não tem, sabe, não tem nada. Então, assim, tudo isso contribui para a parada aí degringolando, entendeu? Quando o Dorival é mandado embora, sai de preparador físico, sai não sei o que, aí entra o cara, entra o Mário, que o pessoal pedia pra caramba, né? E aí entra uma outra galera, entra uma comissão técnica grande do Vitor, e a parada degringola não dá certo, cara. E não dá certo. Entendeu? Então, assim, vai ser desse jeito, não tem outro jeito. E aí tem uma discussão de profissionalismo que eu falo há anos, pô, a gente precisa botar no estatuto a obrigatoriedade do profissionalismo do futebol, senão vai ser isso, cara. Senão vai ser o cara sentar lá, pô, deixa eu ver o técnico legal ali, ele ali, você vai ser o técnico, sabe? Eu vou escolher ele, por quê? Porque sim, ele é bom. Não quer saber se o jogador tem, não quer saber se foi bom, se foi ruim, sabe? Não quer saber se teve análise técnica do cara.